Gente, eu acredito que seja até desnecessário nós apontarmos mais elementos que evidenciem a torpeza, a crueldade, não é? A vileza, não é? A desumanidade com que o Hamas age. Não é possível que alguém possa conceber o modus operandi do Hamas. Aliás, talvez em duas possibilidades. Ou essa pessoa sofre de uma alienação tamanha e, quer dizer, e é totalmente divorciada do mundo real, ou é uma pessoa que padece de psicopatia. Uma pessoa cuja ausência de sentimentos é tão profunda que seria até, digamos, impossível descrevê-la. Não é? Fora essas duas possibilidades, eu não consigo, quer dizer, a minha cognição não contempla uma possibilidade de uma pessoa admitir a conduta do Hamas. Como já dizia o grande Nelson Rodrigues, isso me parece o óbvio ululante. A sujeira com que o Hamas age, a crueldade e a desumanidade. Isso é um postulado. Eu acho que, como eu disse no começo, é até desnecessário nós queremos apontarmos mais coisas que evidenciem isso. Certo? Isso está posto, está colocado. Só que nesse vídeo eu quero analisar um pouco e trazer uma revelação para vocês, uma revelação que eu tenho quase certeza que a maioria desconhece. Tá? É um segredinho, um segredo entre Israel e o próprio Hamas, que exceto as pessoas que estudam o assunto e buscam a verdade real, exceto essas pessoas, para essas pessoas, portanto, não seria um segredo, mas para a maioria, sim. Tá? Então eu quero fazer uma análise aqui do outro lado da moeda e eu vou falar sim de Israel. Tá? Vou falar também do Hamas. Não vou ficar, como eu disse no começo, eu não preciso apontar mais elementos que demonstram que o Hamas é um monstro, isso é óbvio. Então eu vou falar do Hamas sob outras perspectivas e vou falar muito de Israel. Muito não, porque eu quero que o vídeo não fique longo, tá? Mas vou falar coisas importantes sobre Israel e suas responsabilidades em toda essa desgraça. Sim, Israel possui responsabilidades sérias. Israel também age com covardia. Israel também age com impropriedade em relação ao povo palestino. Eu já cansei de dizer que este é um conflito onde todos são culpados, onde todos são inocentes. Tá? E eu quero, e sobre todos serem inocentes, inclusive vou emendar um complemento importante, eu preciso fazer aqui um registro, eu acho que eu nem precisava fazê-lo, mas é importante, é importante. Eu vou falar aqui de Israel, tá? Mas não sobre o povo israelense. Eu quero que vocês compreendam isso. Eu vou falar aqui das estruturas decisórias do Estado de Israel por meio dos seus representantes. O povo de Israel, o povo judeu, o povo hebreu não tem nada com isso. São vítimas. São vítimas lastimáveis de toda essa confusão. Assim como o povo palestino também o são. São vítimas. Portanto, não vou falar aqui do povo, eu vou falar das estruturas decisórias e mais especificamente falarei de pessoas que governam, que controlam tanto o Estado de Israel quanto a Palestina, que não é Estado, mas é um território. E possui um povo que sofre, um povo que está sendo lançado ao mais profundo poço de desespero. Precisamos falar sobre isso. Não antes, gente, de pedir a você que ainda não é inscrito no canal a sua inscrição. A sua inscrição é fundamental aqui para os nossos trabalhos. A vocês que já são inscritos, deixo aqui, como sempre, a minha terna gratidão. Muito obrigado mesmo. Peço que compartilhem o vídeo, que curtam e também acionem as notificações para que vocês não percam nenhum de nossos conteúdos, tá bom? Vamos lá, gente. É importante que se diga o seguinte. Toda conjuntura existencial, quando é analisada com paixões, sejam elas quais forem, paixões políticas, religiosas, etc., etc., esta análise será comprometida.
não será uma análise séria, né? Uma análise séria, ela exige, né, um condão constatatório, de analisar o que de fato ocorre. Portanto, deixemos de lado as paixões. O mundo ocidental, em sua maioria, né, compreende Israel como a única vítima desse conflito, compreende Israel como um arauto de justiça e dignidade, né, e compreende o povo palestino e compreende a Palestina como a única vilã, como a única opressora. Isto é falso. Isto não é verdade. Né? As opressões são mútuas. As opressões são de ambos os lados. Lembrando que por lado do povo palestino, o responsável pelas opressões é o Hamas. Isto é óbvio, é um grupo terrorista. E o lado de Israel possui uma grande parcela também de responsabilidade em todo esse conflito. Eu quero falar sobre um segredo com vocês, que eu disse, tá? Um segredo que para muitos vai ser segredo, aliás, como eu falei no começo. Veja, vamos falar aqui um pouco sobre o Hamas e sua criação. Gente, o Hamas ele foi criado, ele passou a existir no ano de 1987, tá? Como um braço de um outro grupo maior, que é a Irmandade Muçulmana, com sede no Egito. A Irmandade Muçulmana que, para além de ter originado o Hamas, também originou a Al-Qaeda, não é? De Osama Bin Laden e tal. O Hamas, quando ele foi criado em 1987, ele foi criado como um grupo social e político. Tá? O Hamas não tinha braço armado, o Hamas não era militarizado. Ele foi criado como um grupo islâmico para difundir o islamismo e fazia isso por meio de ações sociais, etc, etc, etc. Depois que ele veio se militarizar e tornar-se o que se tornou. Tá? E aqui que começa, aqui eu vou começar a mostrar a estrada para vocês que vai chegar na revelação do segredo. Gente, antes do Hamas, quem controlava a Palestina era a autoridade palestina. Vocês sabem que a Palestina nunca foi um Estado, isso é um problema muito grande. Mas ela tem até hoje existe, o que nós chamamos de um governo provisório, certo? Que depois nós viemos ter a figura do Yasser Arafat, com a criação ali da OLP, a Organização pela Libertação da Palestina, e com o grupo Fatah, que é um grupo político que ainda opera na Palestina, na Cisjordânia. E veja, aqui eu estou dizendo antes da criação do Hamas. Então, esse grupo governava a Palestina, esse grupo Fatah. E esse grupo dialogava com Israel. Não era um grupo propriamente militarizado e não era um grupo que se valia das táticas do Hamas, que são táticas terroristas. Não. O Fatah e a OLP são, na verdade, um grupo político. Um grupo que buscava, inclusive, com Israel, ter um diálogo para alcançar eventuais soluções, e como já disse em outros momentos, também acho isso muito abstrato, mas isso acontecia. Né? Vamos lá. Israel, gente, já falei que não é santinho, tá? Orem por Israel, orem pelos palestinos também, tá? Israel tem sim um condão colonizador. Isso é fato. O que explica então, por exemplo, os assentamentos de Israel na Cisjordânia? A Cisjordânia é um território palestino, então por que Israel invade e constrói até cerca? Né? Constrói até cerca em território palestino. Condão colonizador, isso é uma coisa, é uma questão, como disse no começo, constatatória. Eu estou apontando um fato. Pesquisem, colocar assentamentos de Israel na Cisjordânia. Israel tem sim, o Estado de Israel sempre agiu com este condão colonizador. Ele quer tomar a região toda, isso é evidente. Né? E aí, obviamente, um dos grandes motivos da revolta palestina, mas vamos voltar aqui. Então a OLP, né, e o Fatah, que é esse grupo político, eles viviam ali com tensões, obviamente com problemas com Israel, mas havia diálogo político, certo? E Israel não gostava disso.
Israel não tinha nenhum interesse, né, em ceder no que se tange a essas questões específicas. Quando surge o Hamas em 1987, o que Israel faz? E agora nós vamos desvendar o segredo. Israel passa a financiar o Hamas. Sim, você não está ficando louco, tá? Eu estou dando uma informação. Israel passa a financiar o Hamas para que o Hamas se oponha à OLP, que é a Organização da Libertação da Palestina, representada pelo grupo Fatah. Lembrando que a OLP e o grupo Fatah são organizações socialistas, mais tendenciosas ao socialismo, portanto à esquerda. Então Israel passa a financiar o Hamas para que o Hamas se oponha com mais agressividade à OLP, né, e dessa forma dividindo os palestinos e facilitando a colonização de Israel. Isto é um fato. Isto é um fato. E as pessoas desconhecem isso. Eis o segredo. O Hamas, portanto, é criado com um belíssimo apoio do próprio Israel. Aconteceu algo muito semelhante com os Estados Unidos em relação à Al-Qaeda do Osama Bin Laden. Os Estados Unidos, durante muito tempo, financiou a Al-Qaeda, financiou o Osama Bin Laden para que ele combatesse os soviéticos. E depois a Al-Qaeda voltou contra o próprio Estados Unidos. E aqui no caso de Israel e Hamas é a mesma coisa. Então o Hamas deixou de ser exclusivamente um grupo social e político e passou a ser um grupo terrorista, um grupo armado, um grupo que compreende que a luta tem que ser armada porque eles são contra o Estado de Israel. O que é totalmente absurdo, mas eles não querem, eles negam a existência de Israel. Mas percebam aqui o problema. Tudo iniciou-se, talvez não tudo, mas também encontrou o seu início, toda esta barbaridade do Hamas, advinda de um financiamento de Israel que queria dividir o povo palestino. Ficaria mais fácil para Israel implementar a sua colonização com a divisão dos povos palestinos. Qual divisão? Você dividiria, claro, o Hamas vai fazer uma oposição violenta contra o grupo de esquerda, que no caso é o Fatah e o LP. Um povo dividido é um povo muito mais fácil de ser vitimizado. Isso é um fato, é uma constatação. Nós temos que compreender isso de forma sóbria e sem paixões. Tá? Gente, isso justificaria o ato do Hamas? Já disse, só um psicopata poderia pensar dessa maneira. Aqui a nossa visão é analítica. Você, aí que está assistindo o vídeo, tira essa conclusão. Aqui eu vou lhe dar informações. E veja, esse financiamento de Israel ao Hamas nos anos 80, como eu disse, isso é informação. Eu não tirei isso da minha cabeça. O primeiro a dar essa informação, gente, não foi ninguém mais, ninguém menos que o senhor Yitzhak Segev. Tá? O Yitzhak Segev ocupava um posto denominado de governador militar de Israel em Gaza. Porque Gaza, essa época, pertencia a Israel, não nos esqueçamos disso. Tá? E, portanto, o senhor Yitzhak disse claramente que ele recebeu um orçamento do Estado de Israel para financiar o Hamas, para propiciar esta divisão do povo palestino. E não foi só ele quem deu essa informação e fez essa revelação. Nós temos uma figura importante também de Israel lá dos anos 80, que é o senhor Avner Cohen. O Avner Cohen, ele era o responsável pelos assuntos religiosos de Israel em Gaza. Tá? Então esta pasta era dele. Ele falou uma frase muito forte. Ele disse o seguinte: Israel criou o monstro, Israel criou o Hamas. E com qual intenção? Aqui nós temos que ter esta sobriedade analítica. Israel criou o Hamas para dividir o povo palestino para poder colonizar melhor ou com mais facilidade. Gente, isso é fato. Isso não é atentar contra o povo judeu, até porque o povo judeu, como eu falei no começo, não tem nada a ver com isso. Isso são estruturas estatais, são fenômenos decisórios do próprio Estado. Israel sempre agiu desta forma. Sempre agiu desta forma.
As ações dos palestinos... Perdão. As ações do Hamas são ações violentas, são ações absolutamente inconcebíveis, toda a covardia empregada. O que aconteceu agora é uma coisa, sabe, que faltam-me até palavras para descrever. Tantas pessoas mortas, tantos reféns, né? E eles, covardemente, agem desta forma, visando a destruição do Estado de Israel. Então veja que são duas coisas que não são autoexcludentes. Qual seria a solução para isso? Bom, sob a minha ótica, a solução para isso está primeiramente numa criação de um Estado palestino. Isso tem que acontecer. Não faz sentido um povo ser um povo apátrida, um povo que fica jogado. Você não tem áreas de oficialidade do povo palestino. Eles não têm a quem recorrer, você não tem uma proteção estatal. E como isso é importante, gente. Então tudo começa daí, certo? Então eu quero trazer essa informação a vocês. Israel não é o santinho que é pintado no Ocidente, né? Israel não é este arauto da justiça que pinta-se aqui no Ocidente. Israel tem falhas, tem problemas. Israel também tem culpa, tem responsabilidade nisso, né? Vocês estão percebendo que eu estou falando mais do lado de Israel? Porque, como eu já falei, eu não preciso mais falar do lado do Hamas. É uma coisa, é o óbvio e o lante, Nelson Rodrigues. Claro, todas as coisas deploráveis que o Hamas faz. Não é, mas é que hoje eu quero trazer o outro lado da moeda. E nós precisamos compreender isso. Como eu disse, qualquer análise apaixonada é uma análise errada. Análises apaixonadas são análises frágeis. São análises que não podem ser sérias. Nós temos que compreender isso. Para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo, eu quero dizer uma outra coisa sobre Gaza. A Gaza, obviamente, depois da tomada pelo Hamas e tal. Muito se diz que Gaza é uma prisão a céu aberto. E isso é verdade. Isso é verdade. Gaza é cercado por todos os lados. O povo de Gaza não pode entrar e não pode sair, né? Por um lado, Israel, que por razões óbvias fecha as suas fronteiras com Gaza. Você tem um Hamas ali que faz o que fez. Tem que fechar. Do outro lado, tem uma pequena parte, as fronteiras com o Egito também são fechadas. O Egito não quer problema com Israel. O Egito hoje mantém uma boa relação com Israel. E o Egito não quer deixar suas fronteiras abertas, onde do outro lado tem um grupo terrorista. É claro que não. Então, quem padece com isso? É claro que é o povo de Gaza. Gaza é uma desgraça existencial. O povo de Gaza não tem emprego, não tem comida, é um povo desgraçado, né? Agora veja, uma outra atitude de Israel que justifica isso. Você pode pensar, mas quem que é a culpa de Gaza ser assim? De quem que é a culpa de Gaza ser essa prisão a céu aberto e com uma desgraça inimaginável sobre a vida dos palestinos de Gaza? Quem que é o responsável? Os responsáveis são Hamas e Israel. Sim, Israel também. Israel também é responsável. Veja bem, quando Israel fecha suas fronteiras com Gaza, claro, por razões óbvias e justificáveis, né? A atitude do Hamas exige isso, mas Israel faz isso também com outras intenções, e que são intenções claras, né? Israel propicia embargos econômicos, Israel controla o que entra e sai de Gaza no que se tange a comida, a suprimento, a energia elétrica e tudo mais. Então Israel, obviamente, pressiona e oprime o povo de Gaza para que o povo de Gaza percebam, para que o povo de Gaza se revolte contra o próprio Hamas, né, que é o grupo terrorista que controla Gaza. Só que o povo de Gaza não foi por este caminho. O povo de Gaza optou em aliar-se ao Hamas. Mas porque são monstros? Não, são pessoas desesperadas. São pessoas que não têm o que comer. São pessoas cujos pais morrem, cujos filhos morrem. São pessoas que elas de per si morrem. E o Hamas vai, paga um pequeno salário para essa pessoa se integrar ali ao seu, aspas, exército. É isso que acontece. É o modo mais fácil para o povo palestino de Gaza agir. O que ele poderia fazer? Ele vai se rebelar contra o Hamas? Ora, isso me parece uma coisa, de novo, Nelson Rodrigues, é o óbvio virulante que não, né? Então Israel não logrou êxito nisso.
Então, quer dizer, todos os palestinos de Gaza já crescem com a ideia de que Israel é o monstro, e etc, 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 e se unem ao Hamas. Se unem ao Hamas, primeiro, por essa ideia plantada de que Israel que proporciona tudo aquilo, não deixa de ser verdade parcialmente, porque a culpa é de Israel e do Hamas, como eu falei, né? Mas também por essa ideia e também pela própria falta de condições de vida. O Hamas acaba propiciando, de forma preclara, é claro, para esses palestinos de Gaza, algum salário, algum dinheirinho, alguma coisa minimamente digna, né, no que se tange à existência. E o conflito está assim, gente. Vamos analisar as coisas com frieza. Vamos analisar as coisas com ausência de paixões. Né? Vamos ser analíticos. Talvez para o povo de Israel e para o povo da Palestina isso seja muito difícil, porque eles estão aí tomados por um sentimento de pertencimento, claro, mas nós que, graças a Deus, não estamos sendo submetidos a essa desgraça, nós temos que analisar isso com um olhar mais frio, com um olhar, como eu falei no começo, mais constatatório. E tudo o que eu disse aqui são constatações. E não esqueçam, gente, orem por Israel, mas também orem pela Palestina. Aliás, orem pelo ser humano. Orem pelo ser humano. E para finalizar, Israel agora, nesse momento, eu não sei se já invadiu, mas Israel já mobilizou todos os seus tanques, estão na fronteira e vão invadir Gaza agora. Eu disse isso no último vídeo. Gaza corre um sério risco de ser exterminado e isso pode escalar para problemas maiores com o Irã, etc e tal. Netanyahu deu 24 horas para o povo de Gaza sair. Eles vão para onde, Netanyahu? Para tua casa? Ora. Gente, muito obrigado, tá, pela audiência. Peço a você que não é inscrito que se inscreva, uma vez mais peço. A você inscrito, muitíssimo obrigado. Peço que compartilhem o vídeo, que curtam e acionem também as notificações. Muito obrigado, valeu.